Vamos falar sobre Alcolumbre, Barroso. Traz a informação para ouvirmos Eduardo Borgo. Pitoli, uma publicação feita pela revista Veja ontem diz que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, recebeu 30 milhões de dólares do fundador do Banco Master, Daniel Vorcaro. As informações são do jornalista Robson Bonin. O valor equivale a aproximadamente 153 milhões de reais e, segundo a reportagem, foi depositado em uma conta secreta no exterior. Conforme a publicação da Veja, a operação foi conduzida por Augusto Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro, como pagamento pelo apoio de uma demanda de interesse do Master. O Alcolumbre diz que as informações são absolutamente falsas e que serão enfrentadas com a máxima firmeza. A defesa de Vorcaro chegou a apresentar duas propostas de delação, como já falamos aqui, ambas foram rejeitadas pela Polícia Federal. E os investigadores entendem que os relatos apresentados não têm elementos de provas inéditas que justifiquem eventuais benefícios. Segundo a reportagem da Veja, Vorcaro também falou sobre uma parceria lá com o PT da Bahia. Nós falamos isso ontem aqui também. Foi iniciado em 2007 durante o governo de Jacques Wagner. E essa parceria aconteceu por meio do Cesta do Povo, que depois teve o nome aí de Cred Sexta, uma iniciativa que permitia que funcionários públicos fizessem compras com desconto em folha de pagamento. Então, são dois temas que são citados na mesma reportagem, mas o mais importante deles, pelo menos o inédito até agora, é que Davi Alcolumbre teria recebido 30 milhões de dólares. Obrigado, Barros. É um hipócrita, é um mentiroso, que não cumpre acordo. Esse é Davi Alcolumbre. 30 milhões de dólares ou 153 milhões de reais numa conta no exterior, uma conta secreta no exterior. Ele disse que agora vai combater. Bom, a minha pergunta já é objetiva, prática e rápida. Um jeito de provar a inocência de Davi Alcolumbre não seria uma CPMI do Banco Master? Pitoli, o artigo 58, parágrafo 3º, eu sou advogado, eu entrei com um mandado de segurança representando ali 16 deputados federais e 3 senadores. Depois do nosso mandado de segurança vieram mais 3 mandados, um com o deputado Kim Kataguiri, outro com o Lindenberg Farias e outro que o Jordi também entrou com outro mandado de segurança. O nosso foi o primeiro que acabou levando essa questão ao ministro André Mendonça. E esses 4 mandados de segurança têm como base o artigo 58, parágrafo 3º da Constituição. O próprio Supremo Tribunal Federal já entendeu a jurisprudência, desde a época lá da pandemia, da CPMI da pandemia, da Covid, que tendo fato concreto, prazo definido e o número mínimo de assinaturas, a instauração é obrigatória. Tem que instaurar. Não cabe ao presidente do Congresso Nacional escolher quando ele quer, se ele não quer, que nem o discurso que ele fez recentemente. Mas vamos fazer política porque ano de eleição. Não cabe, não existe isso. Está na Constituição. O Supremo Tribunal Federal já entendeu, já pacificou essa questão e mais. Está no artigo 21 do Regimento Interno do Congresso Nacional, dizendo que a instauração é automática. Agora está muito claro por que o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, por que ele não instaura a CPMI do Banco Master? Por que ele não faz a leitura desse requerimento? Por que nós já tivemos 2 sessões do Congresso Nacional e o presidente do Congresso não faz a leitura? Com certeza, essa denúncia de 30 milhões de dólares, 150 milhões de reais na conta do presidente do Congresso. Agora, Pitoli, se é obrigatória a leitura, artigo 58, parágrafo 3º da Constituição, artigo 21 do Regimento Interno do Congresso Nacional e a decisão já, a jurisprudência do Supremo. Se ele é obrigado a instaurar, é um ato de ofício, chegou o requerimento, ele tem que instaurar. Quando ele deixa de praticar esse ato de ofício para satisfazer um interesse pessoal, que é se esquivar de uma investigação contra si, porque a CPMI chegaria nesses 30 milhões de dólares, Pitoli, deixar de praticar ato de ofício para satisfazer interesse pessoal está no artigo 319 do Código Penal, crime de prevaricação. Portanto, o Alcolumbre ele está em flagrante delito, o crime está continuando. Ele tem que ser preso. E mais, o artigo, é óbvio, não vai chegar nesse ponto. Eu ainda cheguei aqui em Bauru, numa sessão, eu cheguei a dar voz de prisão para o presidente da Câmara aqui, quando eu vi que estava em flagrante delito. O artigo 301 do Código de Processo Penal fala que qualquer um do povo pode
E as autoridades policiais devem dar voz de prisão, prender quem esteja em flagrante delito. Pitoli, óbvio que é em tese, pelo menos ali na prática nós sabemos que é outra coisa, porque a maioria ali está tudo com o rabo preso. Mas tendo uma sessão do Senado, do Congresso Nacional, qualquer deputado, qualquer senador poderia dar voz de prisão para o Alcolumbre. Flagrante. Ele não instaura a CPMI e ainda tem essas suspeitas, né? Essas denúncias de grana. Mas vamos lá do ponto de vista prático. Não é só o Alcolumbre que tem 30 milhões de dólares na conta, certo? Tem um contratinho de 129 milhões, um outro que não foi, acho que finalizado, de 50 milhões com o mesmo escritório, da doutora Viviane Bassi de Moraes. Nós temos outros, né, que certamente se deram muito bem com essa parceria, essa proximidade com o Vocaro, tá aí o Ciro Nogueira e tal. O que eu estou querendo te perguntar é o seguinte: a gente tem pela segunda vez a Polícia Federal negando a delação do Vocaro. Justifica que ele está querendo só se defender, não apresenta nada de novo e tal. Só que a gente vai entendendo cada vez mais e com mais facilidade, ao mesmo tempo que tudo isso vai ficando meio que para trás já, Borgo, que a gente já não fala mais do Banco Master, como falávamos sobre o Banco Master. As coisas eles estão querendo deixar as coisas para trás, porque, Borgo, está todo mundo envolvido. Você sabe melhor que eu disso. Está todo mundo com o rabo atolado nessa porcaria de Banco Master, corrupção, dinheiro. Teve gente que nem levou dinheiro, mas foi para o Cine Trancoso, aprontou lá no Cine Trancoso. Tem gente que foi para a festinha das astronautas em Nova York. Tem de tudo, Borgo, tem de tudo. Alcolumbre, ele, segundo consta, ele é o rei das emendas no Congresso, não pela questão dos valores, mas pela questão da habilidade em distribuir as emendas, em fazer as emendas chegarem onde tem que chegar. Ele é um aconselhador, é um conselheiro, né, com relação a essa emenda aí. Borgo é de Bauru? Borgo, você precisa pegar essa emenda aqui. Ele tem ele tem esse traquejo, Borgo. Ele tem essa habilidade. Por que eu estou contando dessa habilidade de Alcolumbre? Porque, ao meu ver, 30 milhões de dólares... não ficou para o cara. Isso ficou quanto para ele, né? Por quê? Ele falou, do mesmo jeito que o Vocaro tentou se blindar, você acha que o Alcolumbre também não falou, vem cá, o líder tal, vem cá não sei quem? Ele vai fazendo com que muitos fiquem devendo, rabo tudo atolado, rabo tudo preso, rabo tudo sujo, para a gente não ver a apuração. Porque vai chegar no Supremo. Já chegou no Supremo. Aí o Supremo não quer. Aí já chegou no presidente do Congresso. Não anda, porque ele não quer. No Executivo, tá ali, Lula do PT, do Augusto Lima do Credit Sexta, amigo do Jacques Wagner e Rui Costa. Chegam no Executivo. Então, as pessoas, o que eu vejo, Borgo, eles não querem que isso avance. E eles estão conseguindo que isso não avance. Já estão dando favas contadas o Vocaro, que hoje está num hotel 5 estrelas ali na Polícia Federal, voltando para casa. Qual que é a tua esperança? Esperança mesmo mais sobre a fundo, não é que eles não querem que avance. Na verdade, eles estão ganhando tempo para anular tudo isso aí. Eles estão esperando para... Eles anularam o processo do Lula. Eles descondenaram o Lula para virar presidente da República. Eles estão só esperando porque a prisão preventiva tem prazo determinado. Tá? Passou ali até 6 meses, ele tem que justificar a permanência. Como é que ele vai ficar preso preventivamente, sem oferecimento de denúncia? A expectativa do Vocaro é que ele não vai. Eu não acredito numa colaboração premiada do Vocaro, porque como que ele vai delatar aquelas pessoas que ele tem esperança de soltá-lo, de anular o processo? Para mim, perfeito, concordo. Se ele delatar alguns ministros do Supremo, são aqueles que ele tem esperança que vão anular o processo. Só tem uma saída hoje no Brasil. É pequena, é arriscada, mas só existe uma saída. É o ministro André Mendonça retirar o sigilo de tudo que foi feito até agora. Só essa. Estou pedindo isso faz tempo aqui. A CPMI do Banco Master é importante? Acho que isso o protege, inclusive. O protege. Porque o ministro... Ontem eu vi acompanhei o programa do Paulo Figueiredo, ele foi cirúrgico. Tá? O ministro André Mendonça, ele corre contra o tempo hoje. Ele está praticamente sozinho no Supremo Tribunal Federal. Um monte de ministros ali, ou parciais, ou com interesses na causa, ou devendo na praça. Ou devendo na praça, com argumentos que poderiam ser denunciados, enfim. Se demorar muito, eles vão anular tudo. Agora, olha o ponto que nós chegamos. A sociedade tem que se defender de ministros da Suprema Corte.
Não, mas hoje Os inimigos... para nós está Os claro. inimigos do Brasil estão dentro da Suprema Corte. Como é que você joga dentro da lei, sendo que quem vai avaliar o que é a lei, o que é legal, o que não é, eles estão com o rabo preso. Então qual que é a saída disso? É o ministro André Mendonça retirar o sigilo. Eu topo fácil isso aí. Arranca tudo, doa quem doer, passa limpo. Esquece o computador aberto lá com a senha. Não é vazar. É liberar o sigilo pelo interesse público. O interesse público que justificaria um sigilo, hoje o interesse público, é para saber o que está acontecendo. Então tem amparo legal. Tem amparo legal. Ótimo, melhor ainda. O povo brasileiro não pode ir para uma eleição para decidir o futuro do Brasil sem saber o que está acontecendo. Então hoje o sigilo nesse processo, nessa investigação, hoje ele joga contra o interesse do brasileiro, ele joga contra a Constituição Federal, ele joga contra todas as normas. Dar essa blindagem nesse processo está favorecendo o sistema, porque daqui a pouco os próprios ministros supremos que poderiam ser citados ou delatados, eles vão anular tudo. Eles vão melar tudo isso aí. Bogô, eu dei uma viajada na maionese aqui outro dia, vou viajar contigo porque você vai me ajudar. Ainda falando sobre Benedito Gonçalves e tudo que está acontecendo no Brasil hoje, né? A gente não pode esquecer que isso teve um start. E o início disso pós-eleição de Lula, a primeira escolha de Lula para o Supremo Tribunal Federal, quando passa então a escolher politicamente e não tecnicamente. No primeiro momento ainda com uma certa timidez, porque tinha Aires Brito e tinha Joaquim Barbosa, que declara voto ao PT escancaradamente e tal. Mas naquele momento a gente passa a viver algo que eles, dentro da estrutura do Foro de São Paulo, eles entenderam o seguinte: espera um pouquinho, a gente vai destruir o Brasil, a gente vai tomar conta das questões envolvendo as escolas, o crime organizado. Tal. Então, na urna, pode ser que a gente tenha problema para a gente ganhar na urna. Olha onde eu vou chegar. A gente vai ter dificuldade de um povo minimamente esclarecido votar na gente. Então vamos fazer o seguinte, Fernando Henrique quis Lula, a gente sabe disso. Na eleição de 2002, Fernando Henrique fritou José Serra, fritou o Serra e sorria para Lula. A gente sabe, eu vivi isso, você viveu isso, Bogo. Bogo, eu tive em evento com José Serra na época, que era o opositor do Lula, né? E eu me lembro de escanteado pelo próprio PSDB, porque o próprio Fernando Henrique queria Lula presidente, ele não queria José Serra. Por quê? Muito provavelmente, eu não estou dizendo que José Serra é santo, hein, pelo amor de Deus, mas muito provavelmente para executar o plano precisava de alguém que tivesse disposição, coragem, e se fosse o bandido. Olha o Alckmin. Certo? Aí, Borgô, os caras entenderam o seguinte: precisamos da justiça. Quando a gente chegar na justiça e tomar conta do poder judiciário, acabou. Não tem. Os caras eles mandam em tudo, em todos, não dependem do voto. Não dependem do voto. Lula foi preso porque acabou fora, o sistema não queria, mas foi descondenado porque o sistema precisou. E o judiciário sem vergonha nenhuma. Então a gente volta a 2003, quando o Lula assume, e a estruturação do poder judiciário para atender o Foro de São Paulo, para atender o crime organizado, para atender as estruturas eleitorais, né, da Justiça Eleitoral do Brasil. Mas você concorda comigo que foi a cereja do bolo, o Supremo? Porque eles não conseguiriam se as instituições não estivessem corrompidas. Se tivesse uma imprensa livre, não esse lixo que a gente tem, comprados, bandidos. Se tivesse uma OAB isenta, independente, claro. Se tivesse sindicatos, se tivesse entidades, associações, o que eles fizeram? Eles foram corrompendo a base, eles foram comprando, pagando. São 10 ministros do Supremo hoje, porque está faltando um lá. O Bessias tomou um não. Ok. Se tivesse sido Bessias, eram 7 ministros de Lula ou Dilma. 1 de Temer e 2 de Bolsonaro. 1,5, né? Bolsonaro, 1 do Bolsonaro, porque o Nunes Marques, eu não sei que apito toca. Vê 7 do cara, ele aprova o que ele quiser no Supremo. O que ele quiser. E todos entrando lá com missão dada, missão cumprida. Todos, primeiro. Chegou agora, é tapinha na cara, missão dada, missão cumprida. Todos prestigiados por em algum momento ter sido garoto de recado, por ter cumprido missão. Então, a estruturação do Poder Judiciário do Brasil, ela cumpre com o calendário, para mim, do próprio Foro de São Paulo,
na destruição, né, no tomar conta dessa América Latina, porque é o seguinte, vamos lá, do jeito que a economia está, Bogão, você é um cara que está na política há quanto tempo, cara? A economia como está. Você vai ao supermercado, acabou tua vida. A gasolina, combustível, acabou. Eu vi o tomate, acho que antes de ontem, quase 15 conto. 14 pau o quilo é o tomate. Né? Bom, o feijão tá 11, né? Tá tudo bem, tá fácil viver. Você acha que um governo estaria em pé? Do jeito que esse aí está em pé? De jeito nenhum. Nenhum, eu tô falando politicamente, hein? Então, beleza, esse governo não está em pé. Mas aí a gente usa o Instituto de Pesquisa, a gente tem os veículos de comunicação na mão e a gente tem a justiça na mão. Os caras fazem o que bem entender da gente. Fala que Flávio está 6 pontos atrás e a gente ouve e fala, verdade. Aí o Flávio chega no Pará e é recebido como foi, recebido ontem lá. Então é um absurdo que a gente está vivendo, mas isso tem uma história. Isso volta lá na eleição de Lula em 2002, isso volta lá nas primeiras indicações de Lula para o Supremo, na composição do Supremo. E a partir daí, outras engrenagens da Constituição que levam a gente a esse problema. Por exemplo, tal do 5º Constitucional. Você acha que os caras da OAB não tem muita gente de olho no 5º? O cara vira o desembargador, Bogô. Ele põe o burro na sombra pro resto da vida dele. E para chegar até lá? Para chegar até lá, ele fica de joelho pros caras. Ele tem uma lista enorme que ele tem que passar pela OAB. Da OAB, por exemplo, se for para o Tribunal de Justiça, ele passa depois pelo tribunal, depois ele vai chegar no governador, que elege, escolhe de 3, escolhe de joelho, um. O cara não entra. Chega lá, já tá a alma tá vendida. Acabou. E era normal. Nós vimos candidatos ao Supremo Tribunal Federal passando de gabinete em gabinete, fazendo lobby para entrar no Supremo. Aí eles vão lá na sabatina, contam um monte de mentira, né? Aquela palhaçada toda, apresenta lá trabalhos, teses que não foram eles que fizeram, né? Trabalhos ali. O PT até chegou a denunciar o Alexandre de Moraes por isso. Enfim, a degradação moral da sociedade chegou num tamanho e aqui, mais uma vez, eu agradeço o trabalho do Bolsonaro, porque quem levantou o Brasil, parcela do Brasil, para se impor, para brigar contra tudo isso, foi o presidente que acordou o povo brasileiro. A gente já está falando de Canadá e Bósnia hoje. A gente está falando de Copa do Mundo. A gente está falando de política aqui no Brasil. Usa Brasileiros, porque está chegando a hora do Mundial e você pode adquirir esse chinelo maravilhoso, temático da Copa do Mundo, lá no site da USA Brasileiros, uma empresa mineira que bolou essa coleção aqui exclusiva, edição limitada da Copa do Mundo, com chinelos dos países sede, tem também o do México, tá ali com o Totonho, e tem também do Brasil para você esquentar o seu pé na torcida pela seleção brasileira.